Então, essa é uma lista de documentos, informações que a gente montou aqui, o Danilo montou no passado, a gente já falou. Pode ser que talvez mude alguma coisinha, mas esses são os documentos e informações que você vai precisar para declarar imposto de renda. Então, o que precisa, né? Se você, por exemplo, for fazer uma declaração pré-preenchida ou pegar as informações do ano anterior, importar os dados da declaração anterior, isso aqui já vai vir praticamente já pronto, né? Você só vai ter que conferir se mudou alguma coisa. Mas são seus dados pessoais, nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail, telefone, endereço, a sua profissão, se você possui cônjuge, né? Vai informar. Às vezes você tem, por exemplo, o marido ou a esposa, não é dependente, mas você vai informar se possui o cônjuge e o CPF da pessoa, tá? E o número do título de eleitor. Às vezes você não informa o título de eleitor e aí a Receita não aceita você enviar a declaração. Não é obrigatório, mas já teve casos que você não coloca o título de eleitor e a Receita não aceita. Informar também se houve alteração dos dados cadastrais ou não, né? Se você tem dependentes e vai informar esses dependentes na declaração, tem que ter o nome completo, CPF, data de nascimento, qual a categoria do dependente, se é filho, se é marido, esposa, se é o pai ou a mãe, né? Ou se é alguém que você tem a guarda. E se o seu dependente ele tiver renda, se ele trabalhou lá e teve uma renda tributável, ou se ele operou na bolsa, por exemplo, você vai ter que informar na sua declaração isso também. Então, às vezes, você tem que ver se compensa ou não colocar a pessoa como dependente. Às vezes, você informar um dependente, se você tem um filho de 18 anos que já trabalha e já estuda também, você paga a faculdade para ele. Então, você quer declarar como dependente para poder ter a dedução do dependente e também a dedução da despesa com educação. Mas aí ele trabalha e tem um salário bom. Aí você tem que avaliar se o que você vai ganhar colocando como dependente é maior do que você vai perder colocando a renda dele. Então, às vezes, pode não ser interessante informar o dependente. E você, se você não quiser informar o dependente, não precisa, tá? Porque às vezes você não tem benefício nenhum. E às vezes, se você informar o dependente e não informar a renda dele, vai cair na malha fina, pode cair na malha fina, porque a Receita vai ter informação do rendimento do seu dependente. Então, tudo é uma questão de... Agora, se o dependente opera na bolsa, vai ter que informar também lá as ações lá em bens de direitos, vai ter que informar os ganhos que ele teve. E talvez seria interessante, se você não informar como dependente, essa pessoa fazer a declaração dela separada. Talvez seja até melhor. Tudo são coisas que você tem que avaliar no momento de fazer e entregar a declaração. Se coloca como dependente ou não, ou se a pessoa, às vezes o marido e mulher, né? Um quer colocar o outro como dependente. Fazer a declaração junto os dois. Às vezes é melhor cada um fazer essa declaração separado. Mas se quiser fazer junto também não tem problema. Aí você que avalia no momento de declaração o que é mais vantajoso. A Receita quer que você utilize sempre a maneira mais vantajosa que você vai pagar menos imposto. Tanto é que você tem a opção na declaração de escolher a declaração completa, com as deduções todas lá, ou a declaração do modelo simplificado, que já dá um desconto de 20% da sua renda, você não precisa declarar nada de despesa médica, nem dependente, já vai cair 20% ali, e às vezes é mais vantajoso pela simplificada do que pela outra, pela completa. Tá? Voltando aqui, então, com a renda, você tem o informe de rendimentos da empresa que você trabalha, né? Se você trabalha com CLT ou se você é sócio da empresa, isso aí geralmente a empresa de contabilidade que atende a empresa, ou RH da própria empresa, se ela for uma empresa grande, ela vai fornecer esse documento, né? E se você é MEI, você tem que fazer a declaração do MEI, uma declaração do CNPJ e outra declaração da pessoa física. Eu informo de rendimento de aluguéis, às vezes você tem uma casa que você alugou, então está na imobiliária, a imobiliária vai te entregar o documento que você precisa para declarar, né?
Quem recebe aluguel e recebe um valor acima de 2.112 por mês agora, 1.905, o valor acima desse valor, acima de 2.000 por mês. O certo é fazer o carnê-leão mensalmente. E se tiver DARF pagar no mês seguinte. E na declaração de imposto de renda você vai fazer a declaração de ajuste. Tá? Quem é autônomo também. Quem trabalha, por exemplo, como Uber, o Uber, a regra diz que você vai declarar 60% do seu ganho. 60% tributável, 40% é isento. Então, se você trabalha como Uber, tem que fazer também lá o carnê-leão, preencher o carnê-leão mensalmente, para ver se tem que pagar DARF ou não, e depois, na declaração de imposto de renda, vai informar, vai puxar o carnê-leão, né, importar o carnê-leão para a declaração, e vai informar esses 40% como ganho isento. Outra coisa, se você precisa, teve despesa médica, fez uma cirurgia, fez algum tratamento, ou tem um filho na escola, na faculdade, ou você mesmo estuda e faz uma pós-graduação, e você quer, na declaração, informar para você conseguir restituição, você tem que ter os documentos. Tudo que você informar na declaração tem que ter um documento que comprova, então você tem que recolher isso aí e juntar. Entrar em contato com a faculdade, pedir lá um informe, entrar em contato com o hospital e pedir nota fiscal, o plano de saúde também, tem lá o documento do plano de saúde que ele fornece. Então, você precisa desses documentos para você declarar. Tá? Os informes de rendimentos de banco e corretora, né? Tem lá que o informe do banco vai estar lá o saldo da sua conta, o saldo da poupança no dia 31 de dezembro, o saldo das aplicações financeiras, você já tem lá no Tesouro, ou CDB, ou você comprou um fundo de investimento, vai estar tudo isso nesse informe. A XP, Banco Inter, Caixa Econômica, Banco do Brasil, todos os bancos e todas as corretoras, eles têm que entregar esse informe até o dia 29 de fevereiro. E geralmente esses informes agora, de todos os bancos e de corretoras, eles vêm bem mais detalhados, eles vêm já num padrão que te ajuda. Ele fala lá qual é o item onde você vai declarar em bens e direitos, ele fala onde você vai declarar em rendimentos tributados na fonte, rendimentos isentos. Então, é um documento que você pega e vai te ajudar, vai vir mastigadinho para você informar na declaração. E se você operou na bolsa, você tem que fazer a apuração mensal dos resultados com as notas de corretagem. Tá? Certo é você ter uma planilha para você colocar lá, pegar a nota de corretagem, colocar lá o item da ação que você comprou, o fundo imobiliário que você comprou, ou se você operou com opções, ou se você operou com mini índice, mini dólar, fez day trade. O certo é você ter uma planilha para você lançar esses resultados diários, o resultado das operações, para você apurar se teve lucro ou prejuízo e fazer o recolhimento do DARF, se teve lucro, no mês seguinte. E depois pegar esses dados dessa planilha e utilizar para informar na declaração. Tá? Se você operou ano passado inteiro, comprou e vendeu ação, ou se você fez day trade, mini índice, mini dólar, fez várias operações, não fez nada ainda, então você precisa juntar essa documentação e fazer essas apurações, mesmo que de forma retroativa. Se caso você verificou lá que teve um ganho tributável, tem que fazer o DARF e pagar o DARF. Então, por exemplo, você começou a operar em março do ano passado e teve ganho e não pagou o DARF, tem que fazer o recolhimento referente a março do ano passado, pagar com multa e juros, para informar na declaração. Se tem prejuízo, você vai fazendo mês a mês esse controle, e se fechar o ano no prejuízo, esse prejuízo passa para o ano seguinte. Dividendos, rendimentos de fundos estão isentos de imposto de renda, e o juros sobre capital próprio, ele tem imposto de renda, mas ele é retido na fonte. Então, isso aí você só vai informar, tem uma aba na declaração, que é rendimentos isentos, e tem uma outra aba na declaração, que é rendimentos de tributação exclusiva definitiva. Você só vai informar isso conforme o relatório que você vai pegar da corretora, né, que ela vai te passar, vai estar esses resultados lá que você recebeu de dividendo, ou o resultado que recebeu de juros sobre capital próprio ou rendimento. Ou na área logada da B3, você também tem como tirar esses relatórios. Então, informações de bens como imóveis ou veículos, né? Valor pago na aquisição, e no caso do imóvel tem que informar os dados, né, do registro do imóvel, IPTU. No caso do automóvel, é obrigatório informar o número do Renavan.
Então é o seguinte, você vai informar os bens que você tem no dia 31 de dezembro. Se você vender o imóvel, você vai fazer a apuração de ganho de capital e importar esse resultado para a declaração. Se você vendeu, você informou um carro no ano passado e no meio do ano você vendeu o carro, você vai fazer o ganho de capital também. E se tiver imposto, pagar imposto. Se não tem imposto, vai só informar a declaração da baixa no veículo. O veículo foi vendido e durante o ano, portanto, o valor lá que você vendeu e não teve ganho de capital. Comprou um carro novo, vai informar e declarar esse carro novo. Então, todo o imóvel que você informar, que você tem, vai informar lá o registro, os dados, o endereço, tudo certinho. Fez uma reforma e ampliação, vai colocar que fez a reforma, colocar os metros quadrados, tudo lá. E no caso do veículo, vai informar lá a marca, modelo, a placa, a cor e o número do Renavan, tá? E se o mesmo carro que você tem já do ano anterior, só vai repetir os dados e repete o mesmo valor, tá? E para encerrar, eu queria dizer para vocês, então, que é 15 de março a 31 de maio o período para fazer declaração. E a declaração é referente ao ano anterior. Então, 2024 declara janeiro a dezembro de 2023. Então, as operações da Bolsa, os rendimentos do trabalho, as aplicações financeiras, né? Os ganhos que teve de capital, de venda de imóvel, venda de carro ou de outros tipos de ganho de capital que você teve. Tudo isso você tem que, as despesas que você teve com saúde, educação, tudo isso você tem que juntar esses documentos, tem que ter comprovação, juntar, preparar direitinho, montar uma pastinha ou no computador, salvar todos os arquivos lá, pegar os informes do banco, da corretora, para você fazer a declaração. Você pode fazer declaração pelo celular, pode fazer direto no portal ECAC, ou pode baixar o programa não está disponível ainda, tá? Vai estar disponível só no começo de março, e cada ano tem um programa diferente para declarar, tá? Então, você não vai entrar no programa do 2023 e declarar agora não, que você vai declarar errado e mandar a declaração e vai estar lá em atraso e vai pagar multa. Então, espera o programa chegar para baixar. E quando esse programa estiver disponível, eu vou fazer uma live aqui explicando um passo a passo para preencher a declaração.